Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e feliz que eu vejo a previsão da semana que vem, parece que vai ficar positivo. E eu espero que com positividade eu possa também receber meu grande amigo Paulo Henrique Damos. Gostou do gancho? Né? Positividade. Vou chegar. Fala, Massaro, tá chegando aí. Desse ano não passa. Eu vou baixar em Ottawa para levar suas paradas. Estamos mais um dia, né, nessa primavera que, como você falou, parece que vai fazer 13 graus aí segunda-feira. 13 graus positivos, porque aqui tem que especificar que é positivo, que a gente passa tanto tempo negativo. E 13 graus positivo, vai esquentar. E eu não quero nem saber, cara. Vai ter que esquentar, porque eu já marquei pra trocar o meu pneu de verão dia 30, eu acho. Então eu vou trocar, não quero nem saber o que vai acontecer. Eu decidi que o inverno acabou pra mim, mesmo se ele não quer ir embora. Tô nervoso ainda. Tô menos nervoso porque, enfim, consegui fazer... Mano, o negócio do passaporte... Mano, Brasil, cara, vou te falar. Eu fiz todas as parataquadas lá. Todo o sofrimento, xinguei até a 5ª geração lá pra trás. E aí chegou a hora, os caras mandaram um link. Ô, beleza, sangue bom? E aí, irmão? Fechou? Falei, fechou. Fechou aqui, fechou aí. Então vamos te dar uma data. Falei, beleza, estamos no mês de março, né? Falei, aí o cara agora você entra nesse linkinho aqui, ó. Linkinho macetoso. Você vai lá, falei, beleza, aqui tem. Sabe qual que é a primeira data que tem, mano? Pra maio, mano. Eu falei, mano, você tá de brincation with me. Você faz toda essa patifaria pra falar que eu vou ir em maio aí. Mano, enfim, maio vou tentar isso daí. Isso é mais 2 meses pra sair o passaporte. Primeiro eu devia ter viajado de novo. É que minha mulher ia me bater, mas eu devia ter viajado de novo com o passaporte vencido. Vou te dizer. Não é com frequência que eu falo isso, mas eu vou falar dessa vez. Você devia ter vindo fazer o passaporte aqui em Ottawa, porque a gente fez uma semana seguinte estava aqui em casa. É mesmo? Em casa, entregue, veio aqui o correio. Bom, a gente pediu pra entregar, né? O cara dizia, por que vocês não vêm aqui? Eu falei, bom, aqui no site, eu não vou entrar nessa quirera, senão eu vou arranjar briga, mas eu entendi que no site era pra levar o passaporte que eles mandavam. Mas, enfim, chegou aqui, os 2 passaportes no envelopinho, 2 semanas estava em casa, tudo bem. Enfim, chega de falar do Brasil. Aí tá a dica. Então, agora já too late, como diria. Trop tard, em francês. Trotar. Programa de número 149, estamos gravando dia 27 de março. Acabou março, velho. Acabou o primeiro trimestre. Acabar depois do dia 30, não, dia 31 ainda? Calma, japonês, tá desesperado, mano. O jogo só termina quando acaba. Caraca, velho. Acabou, velho. Não. Semana que vem ainda é março. Começo da semana que vem ainda é março. Nossa mãe, cara. Isso aí, pessoas, vocês esperam. Vocês que se unem a nós agora, sejam bem-vindos. É um prazer tê-la sua companhia. Seja você nosso ouvinte novo ou antigo ouvinte. É muito bom tê-los de volta aqui. A gente agradece muito a sua audiência. E a gente aproveita para deixar aqueles recadinhos básicos. Que o podcast é feito em blocos. Você pode conferir a minutagem do programa. E se você estiver curioso para saber, se você não lembra exatamente qual foi o tema, vá lá no site, no canadagora.com. Lá no episódio a gente tem toda a lista das notícias que a gente fala durante o episódio. Então pode te ajudar a procurar. E recentemente eu descobri que agora tem transcrição automática do podcast nos tocadores de podcast. Que é coisa maravilhosa. Pode ir lá e procurar. Onde foi que esses miseráveis falaram sobre opalão? Aí você vai lá, procura no tocador de podcast opalão, aí ele vai lá direto pra parte. Maravilhoso. Vai ser procurar as minhas gírias de Itaquera de 20 anos atrás, mas até aí. Quero ver esse negócio transcreve. Então, nessa semana, você que está entrando essa semana, você já sabe. Nas suas matérias principais, a gente vai falar sobre o acidente da Air Canada.
E a pataquada do Michael Rousseau, e também vai falar sobre OTAN, e também tem questão de auditoria sobre fraudes com estudantes internacionais, a Bill 21 e a Bill 9, que não pode faltar essa semana, entre outros vários assuntos. Então, o programa tá quente essa semana. Então, se preparem, vamos tomar um cafezinho, que a gente já volta. Ottawa em Foco! Chegamos no primeiro bloco do programa. E nesse bloco é quando a gente fala sobre as notícias federais. E a primeira já é o tema do programa. A capa do programa tá lá. E infelizmente aconteceu uma colisão de um avião da Air Canada no aeroporto de LaGuardia. E, cara, o troço só foi para água abaixo. Na noite de domingo, dia 22 de março, o voo Air Canada Express 8646 acabou colidindo com um caminhão dos bombeiros na pista do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, tirando a vida de 2 pilotos, Antoine Forret, franco-quebecois, e Mackenzie Gunter. Mais de 40 pessoas foram hospitalizadas e as investigações do NTSB americano e do TSB canadense estão em andamento. As autoridades confirmaram que o sistema de alerta da pista não acionou o aviso antes da colisão. O episódio virou também uma crise de bilinguismo, já que o CEO da Air Canada, Michael Rousseau, publicou um vídeo de condolências única e inteiramente em inglês, com apenas um bonjour e merci em francês. A reação, obviamente, foi imediata. O primeiro-ministro Mark Carney disse estar muito desapontado, afirmando que a mensagem demonstrou falta de julgamento e de compaixão. Rousseau foi convocado no Comitê Parlamentar de Línguas Oficiais e o premier de Quebec, ainda existente, François Legault, pediu a renúncia do CEO. Até a última quinta-feira, também conhecido como ontem, o comissário de Línguas Oficiais havia recebido mais de 1.500 reclamações. O Rousseau publicou uma nota pedindo desculpa para não conseguir se expressar adequadamente em francês. Primeiramente, condolências às pessoas que perderam a vida nesse acidente. Foi um troço realmente muito triste. Não vou dizer que foi uma fatalidade, mas infelizmente os pilotos vieram a falecer. Ambos eram jovens, bem jovens, mais novos que eu. E sem querer apagar a importância desse fato, né, a pataquada principal ficou com o Michael Rousseau, que, diga-se de passagem, não é a primeira vez que ele se mete com confusões desse tipo por não falar francês. Mas agora eu vou me sentar, que eu quero ver o pé levantando, pegando taco de beisebol e metendo a sentada nesse negócio. Então, cara, assim, tem vários pontos aí interessantes. O primeiro, eu não vou entrar na questão do acidente, quem viu o vídeo viu, uma questão ali que as investigações estão correndo lá, enfim, mas o problema é que eu achei assim uma falta de sensibilidade enorme. Porque primeiro, quando você trabalha com gestão de crise em grandes companhias, primeira coisa que você faz quando acontece um problema, a pessoa responsável tem que se dirigir às pessoas impactadas. Primeira coisa que você faz, você tem que mostrar uma certa empatia. Você se dirige às pessoas primeiramente impactadas e você não pode fazer de você o foco principal do que aconteceu. Isso é regra de base na gestão de crise aí. Só que acontece, o Michael Rousseau não é a primeira vez que ele faz isso. Ele é o presidente o CEO da Air Canada. E aí, a Air Canada, há 5 anos atrás, antes da pandemia, ele veio aqui dar uma entrevista em Montreal e o pessoal falou: pô, mas você é CEO da Air Canada? A Air Canada, para quem não sabe, vão falar: é uma empresa privada, mas ela recebeu bilhões já do governo durante a pandemia. Então, assim, ela tecnicamente, recebeu várias subvenções do governo. Então, é o nosso transportador aéreo internacional. E ele, quando ele veio aqui na Câmara de Comércio, na entrevista, um repórter perguntou para ele: pô, mas você chama Rousseau, casado com você acha que você precisa falar francês? Porque a Canadá fica aqui em Montreal. Ele falou: não, eu não preciso, eu vivo bem inglês. Então, aquilo foi para quem não conhece a sensibilidade, tem gente falando, eu vou entrar nesse detalhe depois, falando que isso, mas o cara tá mais preocupado no Quebec, se falou mais do francês do que acidente. Mentira.
Várias reportagens falaram dos pilotos, entrevistaram o irmão do piloto, que as pessoas escreveram nas redes sociais sobre o piloto, tudo foi falado sobre o piloto. Só que existem ainda pessoas que talvez nunca viajaram para o Quebec, não conhecem a sensibilidade linguística do Quebec, e aí ficam falando, não, mas o Quebec falou mais do acidente da língua do que do acidente. Esse não foi o fato. O fato é que ele é presidente dessa companhia, e ele lá atrás se comprometeu, falou assim, não, é o seguinte, eu vou aprender francês, eu vou falar francês, fique tranquilo. Então o que quiser? Beleza, vamos dar uma chance pro cara. 5 anos passaram, mais de 300 horas de estudo, mais de 200 horas de trabalho em casa, o cara chegou, ele faz um anúncio que ele começou bonjour, foi a primeira palavra que ele falou em francês, e a última foi merci. Ou seja, ele fez uma declaração de 4 minutos e pouco, ele usou 2 vezes, 2 palavras, bonjour e merci. O ponto é, para quem... eu vi muita gente, eu não julgo, eu não entro nessas questões aí, mas eu vi uma página do Facebook aí dos brasileiros, o pessoal metendo pau que o Quebec, não sei o que... Eu só tenho uma coisa para dizer para essas pessoas. Geralmente, eu não estou aqui para julgar, mas essas pessoas que estão aqui no Quebec, que vieram para o Quebec, que tecnicamente escolheram o Quebec, que acham que pode viver em francês, que vão viver nos seus guetinhos, continuando consumindo só, não que você não possa, mas consumindo só o que é inglês e só o que vem do Brasil, você nunca vai se integrar no Quebec, e muitas dessas pessoas são aquelas que ficam reclamando que o quebecois é racista, que o quebecois não dá chance, que o quebecois... Então, quando eu vi certos comentários, eu não comento, porque enfim, não vai me levar a nada, não vou ganhar nada com isso, mas isso mostra que uma boa parcela de pessoas que estão, brasileiros, que estão aqui no Quebec, não entenderam nada sobre o Quebec. Isso é triste para eles mesmo, porque eles vão continuar reclamando, vão continuar tendo uma visão distorcida do que é o Quebec, sem entender as questões linguísticas. Então eu convido as pessoas que acham que é isso a ler um pouco sobre a história do Quebec. Se interessa, a gente já falou isso aqui várias vezes, se interesse não só do Quebec, pela história da província que você mora. Vai tentar. É muito mais fácil, né? Geralmente aquela pessoa que fala, o quebecois é racista. Eu já ouvi vários brasileiros falando isso, quebecois é racista, quebecois. Eu não vou falar da minha história aqui porque não é o caso, mas eu posso dizer que isso não é uma pataquada, é uma percepção distorcida das pessoas que geralmente não se esforçam para isso. Esse é o ponto de quem acha que o Quebec está reclamando demais. E outro ponto é que quando você todo mundo que já viajou da Air Canada, porque em outro ponto aqui que assim, essa visão de que o Canadá é um país, eu vejo um monte de gente falar, porque o Canadá é um país bilíngue. Mentira. O Canadá existe 2 línguas oficiais, isso é verdade, mas que o Canadá é um país bilíngue, isso é mentira. O Canadá se fala francês no Quebec, um pouco em New Brunswick, existem comunidades francófonas em todo lugar, mas se você achar que você vai sair daqui e vai sentar lá em Vancouver e vai ser servido em francês facilmente, não tem, porque se você pegar as estatísticas e mostram que o francês em muitas províncias vem da 4ª língua para lá, o Punjab vem na frente do francês, o mandarim vem na frente do francês, tem províncias que o espanhol vem na frente do francês. Então, quando essas pessoas ficam falando assim, mas porque o Quebec esquenta a cabeça. Se são pessoas de outra província, até entendo. Você não conhece, você não vive aqui, mas se são pessoas que migraram para cá, que estão aqui no Quebec, que não assistem programas em francês, que não leem francês, que não consomem ou nem tentam se integrar, simplesmente vocês vão continuar reclamando, vocês não entenderam absolutamente nada do que aconteceu. Esse fato não é sobre o Michael Rousseau. Não é sobre o Michael Rousseau, é sobre uma questão histórica, é uma questão de identidade cultural de uma nação que não consegue ser entendida. E quando um cara vem, que ele é nascido, ele mora aqui, não é possível que um cara que é PDG da Pissoroca, de uma das maiores empresas aéreas do mundo, mas não tem capacidade. O cara é gestor, e por isso que eu não gosto de entrar na questão de quando eu vejo muito a galera da esquerda falando, mas o gestor ganha 30 mil vezes que o salário do último. Mas isso não tem nada a ver, porque você não coloca o risco, nem o tempo, nem o esforço, nem o estudo desse cara na equação. Então, esse cara que está no topo, mano, se nós aqui brasileiros que saímos lá do fundo de Itaquera, a gente tem a capacidade de aprender o francês e viver e trabalhar em francês, não ele montou assim, eu não consigo me pronunciar em francês, eu tenho perdido meu esforço. Mano, se você fez 300 horas, irmão, ou você não quis, porque inteligente ele é, ou sua professora, a professora não vale nada. Das duas, uma. É isso. Vou parar aí, porque senão vou até muito longe. Tá nervoso, hein? Já veio batendo. Tá nervoso.
E a auditoria de... falei. Não, eu não sei nem se eu tenho fôlego para continuar falando do acidente em si, mas eu só vou deixar alguns comentários a respeito do acidente aí para quem não tá sabendo o que aconteceu. O que está sendo investigado agora? O que se sabe é que o caminhão que acabou se chocando com o avião tinha recebido autorização para cruzar a pista, mas o avião já estava pousando nesse momento. E até agora tem indícios de problemas de comunicação e coordenação entre a torre, o avião e o veículo. O que se diz, o que foi reportado, é que o controlador tentou cancelar a ordem, mas diz que já era tarde demais. Outras informações lá que vieram da Reuters diz que apenas 2 controladores estavam trabalhando no momento. Quem já esteve nos Estados Unidos, quem já esteve no aeroporto de LaGuardia, sabe o tamanho daquele negócio. Então, para você ter só 2 controladores trabalhando nesse momento, é um troço brutal. Já é uma profissão extremamente pesada. E num aeroporto desse porte, tem se discutido muito a respeito disso. Para piorar, o aeroporto estava muito mais movimentado que o normal. Tinham 70 voos que estavam chegando naquele período. E, em geral, são 31 que deveriam estar chegando. E outras coisas que estão dizendo é que, muito provavelmente, tem especialistas que estão dizendo que isso aumenta o risco de erro operacional, né? Então, não precisa ser muito gênio. Outro problema que foi detectado é que o caminhão não tinha transponder nesse momento, ou seja, a posição não aparecia no sistema de controle, e de acordo com os relatos é que isso pode ter dificultado a detecção do risco pela torre, né? Outras coisas que se sabe também, que o sistema de radar de solo, que deveria alertar sobre colisão, estava ativo, mas ele pode ter tido alertas reduzidos ou ineficazes nesse momento, é o que a gente chama de noise, né? Então pode ser que não tenha, os alertas tenham chegado, mas acabaram terminando por ser ignorados. Tem também um problema ainda, poderia ter sido pior, porque durante esse período tinha um segundo incidente que estava acontecendo com um voo da United, e era noite, né? E como eu falei antes, né? O volume de tráfego era considerável. Mas eu recomendo, quem não viu ainda, tiver a oportunidade para assistir o vídeo do Lito no Aviões e Músicas. Ele falou sobre esse acidente. Mas como o Pé falou, né, a investigação ainda está em andamento, mas tem fortes indícios que foi erro humano causado por sobrecarga. Então, infelizmente. E a Auditoria Geral expõe fraudes no programa de estudantes internacionais. A Auditora Geral Karen Hogan divulgou um relatório devastador sobre o programa de estudantes internacionais do IRCC. De 153.324 casos suspeitos de não conformidade com os termos dos vistos de estudo em 2023 e 2024, o governo conseguiu investigar apenas 4.057, ou seja, menos de 3%. O departamento tem orçamento para conduzir no máximo 2.000 investigações por ano até 2028. O relatório também identificou 800 estudantes que tiveram seus vistos aprovados com documentos fraudulentos ou informações falsas. O IRCC não tomou nenhuma medida de fiscalização. De 710 desses, das instituições de ensino alegadas sequer existiam. A maioria pediu outros tipos de permissão de imigração depois. Mais de 100 chegaram a obter residência permanente. A ministra Lea Metleg Diaby aceitou as recomendações, mas disse que o relatório captura apenas uma fase inicial das reformas. Parlamentares conservadores fustigaram a ministra no Comitê de Imigração. Isso é para explicar como que a gente passa agora do G7 para o G127. A gente tem um sistema que muita gente sabe que não funciona, e é por isso que as pessoas abusam do sistema. Eles vêm aqui, fraudam informação. A gente já falou do caso da Índia lá, que os caras vêm para cá, nunca vão para a escola, e continua essa festa da lambança. E depois fica falando assim, o governo federal, mas a gente demora para... Os caras não conseguem nem investigar, nem dar um visto direito, quanto mais investigar quem já está aqui legalmente. É uma palhaçada. E essa aqui deveria estar no bloco errado, mas vê aqui no modo federal e a gente vai falar dela. Que é a Bill 21 do Quebec, está na Suprema Corte. E o futuro da cláusula não obstante.
A Suprema Corte do Canadá realizou essa semana 4 dias de audiência sobre a constitucionalidade da Bill 21, a chamada Lei de Laicidade do Quebec, que proíbe servidores públicos em posição de autoridade, incluindo professores, juízes e policiais, de usar símbolos religiosos na execução do trabalho. A lei foi aprovada em 2019 com o uso preventivo da cláusula de não obstante do artigo 33 da Carta de Direitos e Liberdades. O caso divide o Canadá. O governo federal e Ontário querem que a Suprema Corte imponha limites ao uso da cláusula. Alberta defende que as províncias têm total liberdade para utilizá-la. Quebec argumenta que a Corte não pode interferir em debates políticos protegidos pela cláusula. A decisão, que pode demorar ainda meses, vai redefinir os limites entre direitos individuais e poderes legislativos provinciais para os próximos anos. Que treta, hein? O troço só aumenta. Então, esse de novo, cara, é muito interessante porque, assim, é o seguinte, eu sei porque tá no Bloco Federal, porque outras províncias como a Alberta também e o Ontário quiseram se pronunciar porque são cláusulas. O que tem que ficar bem claro é que essa cláusula não obstante, ela é legal. Ela faz parte do processo, ela está inclusa na Charta de Liberdade, enfim, ela faz parte da Constituição. Então, pode ser abusivo, às vezes sim, só que quando o problema é que quando os parlamentares que foram eleitos, eles criam as leis e usam essa cláusula, faz parte do jogo. O que está acontecendo foi que a FAE, que é a Federação dos Professores aqui, ela quer contestar a lei da laicidade, falando porque que professores que fazem parte disso não deveriam estar nisso aí, porque eles não querem, eles deveriam ter o direito de usar os símbolos religiosos. E o Quebec falou não, e aí para passar essa lei 21 eles usaram a cláusula não obstante, e aí eles pagaram milhões pro cara ir lá, um advogado que é daqui conhecido, foi lá defender, do mesmo jeito que o governo. Eu assisti a algumas das sessões que acabou ontem, cara, o advogado da FAE, do sindicato, ele chegou lá, teve uma hora que ele falou, não, mas a gente tem poder, porque vai que chega um mini Trump, e o próprio juiz, os próprios magistrados da Corte Suprema tinha hora que fala assim, peraí, a gente não pode fazer uma lei, ou defender uma lei, ou mudar uma lei, porque o que acontece na Rússia, com o que acontece na China, com o que acontece, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente não vai mudar a nossa lei. Porque se você quiser, manda reabrir, faz um processo para reabrir a Constituição. Só que é mais difícil, né? Porque você tem que ter o apoio de todas as províncias do território. Aí não. Então, assim, várias vezes os advogados que estão contestando a cláusula, eles tinham argumentos absurdos. Chegou uma hora que o cara falou assim, não, o cara falaram de escravidão, e se abre porta para a volta da escravidão. Pro mini Trump, cara, foi um absurdo. Eu achei assim, teve uma hora que até a juíza falou assim, o advogado estava explicando, e a juíza falou, ela falou assim, mas esse papel de vulgarizar, explicar para cidadão, revolta pro constituinte. Aí ele, com todo respeito, eu não acredito nas pessoas, nos políticos para explicar isso aí para a população. Ou seja, ele está chamando a população de imbecil e que você sabe tudo. Então assim, o problema, eu acho, essa é a minha opinião, que a Corte Suprema vai decidir em favor da província. Assim, vocês têm o direito de usar, já foi usado, na primeira vez que for usado, e é assim que funciona, ponto. Agora, como a gente vive num estado de direito, eles têm o direito de ir lá e contestar, mas eu acho isso um absurdo, um sindicato, que eu até entendo que estão lá para defender os membros dele, gastar milhões para ir lá contestar uma lei que foi votada legalmente por pessoas eleitas aqui no Quebec, porque se começar assim, a gente vai começar a entrar no estado que os juízes vão determinar o que cada um pode fazer, e aí, meu irmão, e aí virou realmente uma palhaçada na hora que os juízes começaram a decidir, porque o juiz, ele não está lá para... O papel dele é interpretar a lei, não é para fazer a lei. É por isso que a gente tem a divisão, o legislativo, o judiciário, tem o executivo. Cada um tem o seu papel. Os caras lá no Supremo não estão lá para falar, os caras falam assim, é legal ou não é legal. Então eu espero e acredito que vai ser decidido em favor das províncias para acabar com essa palhaçada aí. E o Canadá, ele bate, olha aí, ó. Vamos lá. O Canadá, ele bate a meta da OTAN de 2% do PIB em gastos militares pela primeira vez em 35 anos. Mas quem fez isso foi o Poilievre, foi o Harper. Não, o Canadá gastou mais de 63 bilhões em defesa no ano fiscal 25-26, atingindo a meta de 2% do PIB exigido pela OTAN, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria em 1990. A confirmação veio no relatório anual da aliança divulgada na quinta-feira.
O primeiro-ministro liberal Mark Carney celebrou o marco em Halifax, anunciando 3 bilhões em obras de infraestrutura para bases militares. Ele chamou o aumento de maior investimento anual em defesa em gerações. Mas peraí, só fazer um adendo aí. Se você não fez nada durante anos, se você não investiu um real nisso, $1, já é maior porque o cara que estava lá antes não fez nada. Mas enfim, o Canadá havia prometido chegar a esse patamar só em 2032, no governo Trudeau. Todo mundo lembra que mais liberou a maconha. E o Carney acelerou o prazo após as pressões, claro, do Trump, que ameaçava não defender aliados que não cumprissem a meta. E em resposta à guerra comercial, o Canadá também se comprometeu a atingir 5% do PIB em gastos de defesa até 2035. A oposição contestou os números, dizendo que há contabilidade criativa no cálculo. Se tem contabilidade criativa ou não, o negócio é a imagem que passa. Você tinha o Trudeau, que estava preocupado com os trans, tudo na vida, com as drogas, e aí o Carney, que é um liberal, como eu já falo aqui, cada vez, mas cada ação que ele toma, ele faz duas coisas. Ele coloca o Trudeau na sombra e ele coloca o Poilievre no banco de reserva. Toda vez que ele faz uma ação dessa, ele põe o Trudeau. A pessoa já quase esqueceu que a gente teve o Trudeau. O cara faz tanta coisa interessante, boa, que ele coloca o Trudeau na sombra, todas as pataquadas que ele fez, e coloca cada vez mais o Pierre Poilievre no banco de reserva. Falando, fica aí, entendeu? Senta no banco de reserva. Eu tô aqui, ó, tô jogando, tô marcando. Time que ganha não se mexe. O pessoal tá gostando, a gente tá vendo as pesquisas, e você fica aí no seu cantinho, no seu banquinho. Como é que é? Senta ali, Cláudia. Sim. Eu não tenho a ref, mano. Cara, não tem mais nada. Toca o barco. Não tem nada a falar. E ele, olha só que maravilha, porque isso vai... Meus netos vão continuar ouvindo essa história, assim como os seus vão ficar ouvindo a história do Ray, né? do R.E.M. Porque o sistema Fênix de pagamento federal vai custar mais de 4,2 bilhões de dólares para ser substituído. O relatório da auditora-geral Karen Hogan revelou que a substituição do desastroso, adjetivo perfeito, sistema Fênix de folha de pagamento do governo federal vai custar pelo menos 4,2 bilhões adicionais. Então você já sabe, põe 30% ainda. O sistema, lançado em 2016, acumulou falhas que custaram bilhões em correções e ainda paga mal ou deixa de pagar funcionários públicos. O novo sistema, chamado Dayforce, está em transição e o relatório aponta riscos sérios nessa passagem. Não está sabendo. Quem viveu, não viveu para viver, né? O governo federal tinha esse programa de um novo sistema de pagamentos chamado Fênix. E o Fênix foi diferente da da ave que renasce das cinzas. Esse, na verdade, tocou fogo em tudo. Porque ele estava metido em todo tipo de problema possível. Gente que recebia dinheiro que não era para ter recebido, que depois tinha que pagar, gente que não recebia pagamento, e cara, uma confusão eterna. E aí o governo resolveu trocar o sistema, né? E fazer, não, agora a gente vamos corrigir esse negócio. Só que a transição também não é um troço simples. Porque a gente tem muita confusão, tem um backlog monstruoso para trás. E estamos supondo que essa conversão vai durar pelo menos 5 anos. Mais 5 anos. Mas quem estava no governo na época do Fênix, em 2016? Eu não vou nem falar nada. Eu sei que nessa época aí a maconha foi liberada. Só sei disso aí. Só sei que nessa época aí era beleza, maconha, tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas peraí, agora eu preciso perguntar. Porque tá certo, o Justiniano entrou em 2015, mas foi ele que liberou a grana pra fazer o Fênix? Mano, foi ele. Eles sabiam que o negócio tava zoado e continuou. E todo mundo falou, mano, os caras entraram e falaram assim, ó, isso aí tá zoado. Não, ele falou assim, nós vamos arrumar essa parada aí. Nós vai arrumar essa parada aí. Eu sei que arrumou, a gente viu. E o mais interessante que... Mas enfim, deixa pra lá isso aí. Agora termina, você começou a bater? Não, é porque teve uma outra... eu achei interessante porque teve uma eleição esses dias. Eu vi passar rapidamente, não achei a notícia, que eu vejo tanta notícia, que teve uma votação lá na Câmara, em Ottawa, que eles queriam abrir uma enquete sobre um sistema que deu um problema enorme lá de fraude lá. Eu esqueci o nome do sistema. E aí foi pro voto.
Eu sei que ficou empatado. E aí, porque os liberais não queriam fazer uma enquete e os outros, todo mundo queria que fizesse enquete. Ficou acho que 162 ou 162, eu não lembro. E aí quem que votou foi o líder da Câmara, só que como ele é liberal, ele votou com os liberais contra. E aí eu falei assim, mano, que interessante, né? Porque é uma enquete, uma investigação para saber quem estava metendo a mão onde não devia. E os liberais chegaram e votaram, não precisa, a gente vai resolver a parada e pôr embaixo do tapete. Só que o que acontece? Eles ganharam porque teve os safadinhos que atravessaram lá que votaram junto com os liberais, ou seja, ex-conservadores e uma ex-NDP. Ou seja, esses mesmos três aí, teoricamente, se tivesse do outro lado, teria passado o pedido da investigação. Só que acontece, o cara, alguns meses atrás, estava criticando esse governo liberal, isso daí, e agora, como eles foram pro outro lado, não, vamos votar junto, não esquece. Mas você não ficava no dia ali, não esquece, fala abaixo, não sou mais, eu sou a favor. Então assim, é por isso que eu tenho um problema com esses transfúgios aí, essa galera que muda de partido no meio depois que é eleito. Mas enfim, fica aí a paradinha. E a RCMP tem escassez grave de policiais, segundo a Auditoria Geral. Outro relatório da Auditoria Geral aponta que a RCMP errou nas estimativas de quantos recrutas precisava, agravando uma escassez crônica de policiais. O corpo não tem agentes suficientes para cumprir suas obrigações operacionais em todo o país. A força projeta continuar com déficit por anos. Porque quem não sabe, não é toda província que tem a sua própria polícia. Por exemplo, aqui no Quebec, a gente tem a polícia de Montreal, o serviço de polícia de cada vila. Tem de Montreal, tem a polícia de Ville Longueuil, tem o serviço de polícia de Vila de Quebec. Mas tem vilas que não tem serviço de polícia e eles usam a RCMP. Ou seja, mas é uma maravilha, né, mano? Não tem polícia. Mano, chama a PM lá do Brasil, velho. Mano, conheço uma pá de mano na minha época lá que viria babando aqui. Só que ia mudar o sistema, ia mudar aqui, viu? Imagine, velho. Põe a rota pra patrulhar. Longueuil. Mano, se acaba muita palhaçadinha e acaba isso eu posso te falar. Ia acabar muita palhaçadinha, mano. Jesus. E a notícia boa, teoricamente boa, né? Porque o salário mínimo federal sobe para $18,15 por hora. O governo federal aumentou o salário mínimo para trabalhadores sob jurisdição federal para $18,15 por hora a partir desta semana. O reajuste segue a indexação à inflação e se aplica a setores como transporte interprovincial, bancos e telecomunicações. Então você que trabalha nesse setor, você trabalha para o governo, espero que você esteja feliz, porque seu salário acabou de ser ajustado à inflação. É isso. Eu posso dizer. Cara, mano, só acho interessante, mas enfim, as pessoas que salário mínimo é só uma base para ter uma ideia, cara, porque o negócio é muito mais complicado do que a gente imagina. Ninguém consegue bater nada com salário mínimo. Mas enfim, mas ele aí, ó, o sindicato do Canada Post pede que trabalhadores rejeitem o acordo provisório. O presidente do sindicato dos funcionários da Canada Post, juntamente com a minoria do conselho, pediu publicamente que os trabalhadores votem contra o acordo provisório negociado com a empresa. A divisão interna no sindicato pode complicar resoluções do longo impasse trabalhistas na maioria da empresa de correios do país. Cara, eu só vou fazer uma pergunta. O Canada Post tá em greve. Mano, ninguém nem lembra, velho. Ninguém tá nem aí que vocês estão em greve, velho. Vocês sabem que vocês só dão prejuízo e a casa vai... Uma hora a casa vai cair. Todo mundo sabe que esse modelo não se sustenta e uma hora a casa vai cair. Só tem isso a dizer. Ai. E outra treta internacional. O ICE está nos aeroportos dos Estados Unidos. E a gente está aqui para falar o que os canadenses, nós aqui, que moramos para cá, né, os canadenses também, deveriam saber. Com a implantação de agentes do ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, em aeroportos americanos, advogados de imigração orientam canadenses sobre o que fazer ao cruzar a fronteira. E segundo especialistas, os cidadãos canadenses têm o direito de solicitar atendimento da TSA ao invés do ICE, embora o processo possa demorar. Eu vi enquanto uma treta de uma galera dessa daí no Instagram, alguém falando sobre isso, e malandro dizendo assim, não, porque é SUSI, não tem problema, já fui para lá várias vezes. Um amigo meu diz, meu querido, ainda hoje, olha só a história, né? A mulher chamou um grupo de
uma empresa que era de mexicanos, latinos, de modo geral, nos Estados Unidos, para fazer uma reforma na casa dela. Reformar as coisas lá. A reforma saiu 10 mil. Ela descobriu que os caras eram ilegais. Sabe o que ela fez? Ela chamou o ICE, velho. Na hora que os caras... Olha! Cachorra! A mulher chamou o ICE, velho, e não pagou a conta. Que cachorro. Mas essa história aí do aeroporto, fique ligado. Assim, minha recomendação é a mesma, né? Se você for canadense e precisar ir para os Estados Unidos, não vá. Não vá. Fique por aqui. É só o que eu digo. Mano, o negócio tá feio, mano. O negócio tá pegando. Se for, vai certinho. Porque se não, é o seguinte. E o Carney chamou direitos humanos com Xi, o nosso amigo da China. E o governo admite erro na versão anterior. O governo federal precisou corrigir uma comunicação após admitir que havia deixado de mencionar que Carney levantou questões de direitos humanos em seu encontro com o presidente chinês Xi Jinping. A omissão inicial gerou críticas, porque quando ele foi lá encontrar o Xi Jinping, todo mundo falou, mano, o Carney é um pragmático. O negócio dele é fazer grana, é abrir mercados. Ele não é o Trudeau que vai se fantasiar e chegar lá fingir que fala mandarim. Não é isso. Só que todo mundo fala assim, mas será que quando ele estiver com o Xi Jinping ele vai falar dos direitos dos homens? Aí saiu lá que ele não tinha falado e falou, mano, corrige isso aí, só pra esses caras acalmar. E já acabou o assunto, ninguém fala mais nisso. E toca o barco. E ainda no federal, o ministro da Justiça rejeita o pedido dos premiers de participar de nomeações de juízes. O ministro da Justiça, Sean Fraser, ele mesmo, rejeitou formalmente o pedido das províncias de ter voz nas nomeações de juízes federais, mantendo o processo exclusivamente na esfera federal. O que eu posso falar? Tem o Quebec, quando teve o acordo lá com o Mitch e o de Charlottetown, esse é um dos problemas que as províncias queriam poder participar da nomeação de juízes federais, mas não é assim que funciona. E o federal falou assim, amigos, hermanos, brothers, não. Quem vai mandar aqui é nós, quem escolhe é nós. E o atual presidente, o chefe lá, é um Quebec, então tá tudo certo. Você lembra você falou amigos? Isso me lembrou de um desenho que passava antigamente. Você lembra dos Amigos do Aranha? Lógico, mano, era os Amigos do Aranha, a Firestar e o Iceman, mano, eles faziam com ele, eram os três. Eu lembrei disso daí essa semana, tava vendo um videozinho, aí mostrou lá a parte que eles trocavam de roupa. O Homem de Gelo se cobria de gelo, virava um bloco de gelo. O Homem de Gelo é Firestar, lembra, mano? Marvel é comigo aqui, mano. Se quiser falar de Marvel, a gente passa 3 meses aqui e não tem assunto. Mas vamos voltar para o que interessa, porque o TAU anunciou 1,7 bilhões em transferências adicionais para a habitação. O governo federal anunciou um reforço de 1,7 bilhão nas transferências de habitação para províncias e territórios dos esforços para estimular a construção de novos imóveis em todo o país. Todo mundo sabe que a crise da habitação é uma crise enorme e ninguém sabe direito o que fazer com isso. E a crise só aumenta, para quem não entendeu ainda, só está aumentando em todo lugar. E a lei anti-ódio foi aprovada na Câmara dos Comuns após um debate acirrado. A controversa legislação anti-ódio, que gerou um debate intenso sobre liberdade religiosa e discurso de ódio, acabou aprovada na Câmara do Comum e segue agora para o Senado. Eu vi muita gente bem indignada com essa aprovação essa semana. Porque essa lei que ele chama a Lei C9, ela é aquela lei que como se quer tirar a liberdade por exemplo, que o cara quando ele fala, mas se ele falar alguma coisa contra os homossexuais, por exemplo, baseado em textos sagrados, como a Bíblia, o Corão, enfim, qualquer livro desse, ele está protegido. E a lei, ela quer realmente acabar com essa parada aí, fala discurso de ódio, é discurso de ódio. Então assim, tem pessoas que estão falando que isso é contra a liberdade de expressão, ou seja, o fato é, na hora que essa lei surgir, o Supremo Tribunal já vai se preparando, porque vai ser contestado, o pessoal vai meter a boca, não vai parar por aí, porque tem gente falando que o governo federal quer realmente controlar o pensamento das pessoas. Não sei o que vai dar, mas o assunto não acabou, agora vai ser debatido no Senado, mas tem muita água para rolar embaixo da Lei C9. Então lembre-se dessa Lei C9, que ainda vai se falar muito dela agora que ela foi aprovada.
E os membros das Forças Armadas estão seguros após um míssil interceptado próximo à fronteira entre Israel e Líbano. O ministro da Defesa confirmou que os soldados canadenses de missão de paz estão seguros após um míssil ser interceptado próximo ao acampamento das Forças Armadas no Oriente Médio. Tá tudo bem, todo mundo tranquilo, ninguém morreu e vamos que vamos. Todo mundo em festa, ninguém morreu. Bom. Canadense, né? Eu vou me abster de falar, que eu não quero me meter no que acontece aqui ao sul. Já prefiro não falar. Enfim, assim a gente acaba nossas notícias em cunho federal e a gente segue para o nosso bloco de notícias pelo país. A gente já volta. Amareuske Ademare. Então a gente começa nosso giro de notícias pelas províncias e territórios e a gente parte da costa leste. Vamos partir do leste, vamos para as Atlânticas, mais especificamente para ali, New Brunswick, porque o governo da província e o governo federal fecharam um acordo sobre a compensação de imposto de vendas. O governo de New Brunswick e o governo federal anunciaram um acordo e o entendimento resolve uma disputa de longa data sobre repasses fiscais e deve finalmente beneficiar moradores da província com ajustes nos preços de consumo. Aí, Brian, acho que é boa notícia para você. Aí, mano, é doido, hein? E Halifax, proprietários de grandes imóveis relatam desaceleração nos aumentos de aluguel em 2025. Grandes rates, como milhares de unidades de Halifax, registraram aumentos anuais menores nos aluguéis em 2025, sinalizando uma possível estabilização do mercado habitacional no Atlântico. O Atlântico dando lição aí para todo mundo aí, mano. Batendo na cara e dizendo, vem aqui, vai com o papai. Mas é diferente. E ainda em New Brunswick, de novo, New Brunswick, as ambulâncias fazem mudanças para melhorar o atendimento em áreas rurais. O Serviço de Ambulância de New Brunswick anunciou mudanças operacionais para diminuir os tempos de respostas em comunidades rurais, onde as demoras têm sido alvos de crítica. Que bom, hein? Oh, parabéns. Voltamos para o G7. Voltamos para o G7. E o orçamento de Newfoundland financia obras para desbloquear centenas de unidades habitacionais. Repasses de recursos para a modernização de água e esgoto no oeste de Newfoundland pode desbloquear centenas de novas unidades habitacionais, é lógico, segundo o governos federal e o provincial também. Então vamos se unir, vamos todos dar as mãos e vamos juntos ao Play Center. Como é que é? Vamos dar a mão? 1, 2, 3. Quem errar o passo, perde a vez? Perde a vez, mano. Isso aí. E agora a gente vai para o outro lado do país. Vamos lá para British Columbia. A joia na coroa da rainha. Notícia triste, porque uma avalanche matou 7 pessoas na província. E uma série de avalanches no norte da província matou pelo menos 7 pessoas em 2 dias. No domingo, 4 pessoas morreram em 2 incidentes separados em British Columbia. Outros 3 esquiadores, identificados como turistas suíços, morreram perto de Terrace. A temporada de avalanche foi considerada excepcionalmente perigosa nesse inverno. Especialistas alertam para as condições no manto da neve instável nas montanhas de BC. Então você vai lá para BC esquiar, então cuidado, tá? Porque as montanhas bonitinhas, muito cuidado, muito cuidado. Eu continuo com a minha simples e humilde opinião que tem lugares que Deus fez pra gente só olhar de longe, não é pra ir lá. Essas montanhas muito cheias dessas paradas entram nessa categoria aí. Essa galera fala, você quer ir lá? Beleza, todo respeito, irmão, vai lá, mas eu não tô afora, não tô afim, tô fora total. E o heroísmo em Tumber Ridge, estudantes que salvou colegas durante o tiroteio na escola. Um parlamentar revelou que uma estudante de 12 anos puxou colegas para a segurança durante o tiroteio na escola de Tumber Ridge, em British Columbia. A história de coragem da adolescente comoveu o parlamento e o país inteiro. A gente voltando de novo àquela tragédia que aconteceu, mas é nessas horas que a gente vai contabilizando os heróis aí que surgiram durante a tragédia. Sim.
E aí, na British Columbia, a UNBC quer construir um bairro de 4.000 pessoas ao lado do campus em Prince George. A Universidade do Norte de British Columbia busca apoio municipal e provincial para desenvolver um bairro residencial de 4.000 pessoas ao lado do campus de Prince George, como resposta à crise habitacional da região. Esse programa tá cheio de boas notícias hoje. Mano, o programa Good Vibes hoje, mano. Só coisa boa acontecendo. Só coisas interessantes para a vida do pessoal que tá por aqui. E a First Nation, em British Columbia, compram cassinos. Nações indígenas de British Columbia estão adquirindo participações e operando cassinos como estratégia de desenvolvimento econômico. Uma tendência crescente que vai além do modelo tradicional de royalties. Cara, os First Nations, cara, já se lascaram muito, todo mundo sabe. Isso aí não é questão, mas, velho, os caras agora estão nadando na grana, velho. Os caras estão nadando no cash. E os cassinão, pra quem conhece, chegou ali, mano, é outra parada quando chega nas reservas dos caras. Em algumas, né? Porque tem uns cantos que não chega nem água. Não, isso é verdade. Eles também têm esse problema de estar entre o G7 e o G27, né? Todo dia, só todo gente, dia. não. E a última de BC é que o Ministério Conservador de British Columbia, o membro do Parlamento Conservador de British Columbia, Hon Chen, é afastado do caucus após uma acusação de agressão. O parlamentar conservador foi afastado do caucus depois de ser acusado de criminalmente de agressão. Os conservadores de BC disseram que levam a sério as acusações. Ponto positivo. Hoje é um dia positivo, né? Apesar do cara ter... do fato do cara ter agredido alguém, mas parabéns ao Partido Conservador de BC que botou moral e disse: aqui não, violão. Aqui não, mano. Aqui not. Segue em frente aí, Pé. Agora vamos para as prairies? Vamos para as prairies. As prairies, porque as prairies é o seguinte, mano. Orçamento do Manitoba em 2026 tem isenção da taxa de alimentos, saúde e um déficit também de 498 milhões de doletas. O governo do NDP do Manitoba apresentou seu orçamento em 2026 com promessa de eliminar o imposto provincial sobre o imposto, o famoso PST, nos supermercados, medida de alívio direto para as famílias. O orçamento também destina 22,1 milhões para reconstruir os serviços cardíacos do Hospital São Bonifácio e amplia zonas de saúde mental nas emergências. O déficit projetado é que 498 milhões, menor do que do ano anterior, à medida que a taxa, no entanto, não se aplica a pequenos mercados e lojas de conveniências, o que gerou uma certa crítica. Ou seja, tem que comprar onde tem mercado grande. Foi mercadinho, não vai dar não, mano. Produto em promoção. E um acordo Ottawa-Alberta sobre as emissões de metano. Um avanço ambiental ou um negócio político? O governo federal e o da província de Alberta assinaram um acordo de princípio para reduzir as emissões do metano no setor de petróleo e gás. O entendimento acontece em meio a tensões sobre separatismo e soberania provincial. O metano é um gás de efeito estufa muito mais potente que o CO2 em curto prazo. Fica aquela pergunta, né? O que foi dado em troca nessa história? Mistério, não quero acusar ninguém. E Calgary está em restrições hídricas, a crise na infra do maior sistema de água da cidade. Calgary entrou na terceira semana de restrições de água após problemas em sua principal estação de tratamento. A cidade está acima do limite de consumo autorizado. O sistema de tratamento de Glenmore, projetado há décadas e superado pela população atual, tornou-se ponto central da infraestrutura hídrica da cidade, agora em crise. Voltamos pro G27 aí, ó. Hoje tá a montanha-russa mesmo. Hoje, nossa senhora. Quem mora lá tá se lascando, né, mano? Pela madrugada. E o valor das terras agrícolas canadenses subiram 9% em 2025, com a maior alta nas prairies. O valor médio de terras agrícolas no Canadá subiu em 2025, com Alberta, Saskatchewan e Manitoba registrando os maiores ganhos, segundo dados do Farm Credit Canada. Olha aí, o pessoal roubando a ideia só porque eu resolvi virar fazendeiro e cuidar das coisas, o preço das coisas estão subindo agora. Ninguém queria ser fazendeiro.
Ninguém queria cuidar de cabra, agora tá tudo subindo. E os separatistas de Alberta enfrentam um obstáculo para coletar assinaturas para o plebiscito. O movimento separatista de Alberta tenta coletar 177 mil assinaturas para forçar um plebiscito de separação, mas enfrenta dificuldades administrativas no processo. Cara, os caras acham que é só chegar... Esse é o reflexo da internet, né? O cara fala, vamos separar, né? Vamos separar, é simples. É simples, então vamos lá separar. É aquela coisa do efeito Occam Razor, que é tudo. O pessoal geralmente fala que a solução mais simples é essa que o pessoal vai usar. E aí só que o cara vai ver que. Aí o cara chega lá na frente. Então, eu quero separar. Ah, você quer separar? Então, deixa eu te explicar algumas coisas. Aí o cara. Existe uma certa burocracia, mas não é só chegar e falar assim, desliga lá o botãozinho, mas não é bem assim. E aí os caras estão vendo que é tão fácil assim. O Quebec que eu diga, né? Vem pra cá que nós temos umas dicas pra dar sobre o assunto. Você pode dar consultoria no assunto. E a RCMP busca a casa da ex-prefeita de Calgary, Jyoti Gondek. A RCMP realizou buscas na residência da ex-prefeita e não foram divulgados detalhes sobre o motivo da operação. Olha a treta. A polícia foi entrar na casa da ex-prefeita. Senhor, mano. Aguarde. E o médico? Cenas do próximo capítulo. Acho que é só no Brasil, é? Aqui também tem isso aí, mano. E médicos de emergência de Edmonton alertam sobre o colapso nas urgências se o pagamento extras forem cortados. Os médicos das emergências e hospitalistas de Edmonton avisam que as salas de urgências podem ficar sobrecarregadas se o governo de Alberta encerrar um programa de pagamento suplementar que tem mantido os profissionais no sistema. A gente já falou sobre isso, sempre tem a questão de dinheiro, mas eu quero deixar uma última aqui que eu vi sobre Calgary, que a gente tá falando das prairies. Por que aconteceu? O Quebec, né, mano? O Quebec está ligado que nós é nós, né, mano? Aí nós mandamos um ursinho polar Iele. A gente mandou lá o bichinho lá e tava aqui em São Feliciano e tá falando, mano, vai lá pra Calgary que vai ser melhor. Só que aí, velho, o cara tava no Quebec, você vê que esse negócio da língua é importante. O novo residente lá dos 8 foi pra Calgary, o nosso ursinho polar Iele, e ele vai ter direito, sabe o que, velho? A um intérprete francês, velho. Mano, pra facilitar a integração na nova casa dele. Então você tá ligado que o Quebec é o seguinte, os caras tá reclamando do Rousseau, mas acho que o urso vai aprender francês primeiro que ele. Eles mandaram o intérprete, ajuda o cara lá, mano, manda o intérprete pra ajudar o urso, porque senão o urso não se adapta direito. Mas... isso é nóis. O urso precisa de um intérprete francês, é isso mesmo? É isso aí, mano. Tá aí da notícia. Que maravilha. Tá na internet, é verdade. É verdade. É verdade. Você tava falando da prefeita, que ninguém quer ser prefeita. Eu mandar um abraço pro meu querido João Jotão. Ele mandou uma mensagem dizendo que agora... tem uma enquete no Brasil agora para dizer qual é a pior profissão do Brasil. É ser técnico do Vasco ou ser governador do Rio de Janeiro? Porque mais um governador do Rio de Janeiro pediu as contas, velho. É mesmo? É sério. Tá pior que o Peru, velho. O Peru teve presidente a mais de rodo, mas o Rio de Janeiro tá com um governador que nunca nenhum. Bom, como no cenário que tá acontecendo essa parada nesse país aí, fica tudo certo. Abraço, João. Um abraço. E agora vamos aos territórios. Tempo que a gente fala lá. Que os territórios nos territórios do Noroeste, a região se tornou um deserto odontológico. Uma reportagem aprofundada revela como os territórios do Noroeste, especialmente as comunidades indígenas, enfrentam uma crise severa no atendimento, no acesso a cuidados dentários. A falta de dentistas, distâncias enormes e custos proibitivos deixam moradores sem tratamento básico. O Programa Federal de Cuidados Dentários mal chegou até essas regiões. Viu? Você estava falando aí que as comunidades indígenas estão cheias da grana e tal. O cara não tem nem dentista. Voltamos para onde? O G107, né? Vamos lá de novo. E agora vamos pra onde interessa, né, mano? Que é o bloco de Ontário, né, mano? A maior província e tal, mais rica, cheia da galera, e onde moram as pessoas mais importantes, como o Massaro, né? Porque o orçamento de Ontário de 2026, o déficit é de 13,8 bilhões. E a taxa de Ford mira a Billy Bishop. O governo Ford apresentou o orçamento de 2026 de Ontário, um plano de 244 bilhões intitulado
A Plan to Protect Ontario. O déficit projetado para 26-27 é de 13,8 bilhões, quase o dobro do previsto anteriormente. Claro, novidade. O orçamento incluiu cortes na taxa para novos imóveis até 1 milhão e um máximo de 130 mil de desconto. E de abril de 2026 até março de 2027. Corte do imposto para pequenas empresas de 3,2% para 2,2% e mais de 1,1 bilhão para hospitais, mas ainda abaixo dos 2,8 bilhões que o setor pediu. O orçamento também oficializa a tomada do aeroporto Billy Bishop pelo governo provincial, que usará os poderes da Lei 5, que é sobre zonas econômicas especiais, para contornar as objeções de Toronto a expandir o aeroporto para jatos. A Câmara Municipal de Toronto já estuda ações legais contra a medida. Ou seja, mal começou e ele falou, tá aqui o rombo, tá aqui minhas mudancinhas. O pessoal já falou, mano, pode vir quente que nós tá fervendo, viu, para ir contra isso. Cara, Fordinho nunca decepciona. Sempre tá metido nas tretas. Já pensou se o Ford fosse pro BBB, velho? Eu sempre fico pensando nessas coisas. Bom, como eu nunca assisti BBB, eu não posso me pronunciar. Ford no BBB. E o Alto início de pedidos de acesso à propriedade para o trem de alta velocidade. A empresa Alto, responsável pelo projeto de trem de alta velocidade entre Windsor e Quebec City, começou a solicitar acesso a propriedades privadas ao longo do tratado para realizar pesquisas de campo. Agricultores do leste de Ontário ficaram muito felizes, mentira, expressaram preocupações com impactos em suas terras e operações. Parece que vai acontecer mesmo? Será mesmo que vai acontecer agora? Então, isso aí que é interessante, né, cara? Porque aqui no Quebec teve uma discussão recentemente sobre aquelas eólicas, aqueles ventiladores gigantes lá que captam energia, né? E aí o cara tava falando, pô, não, aqui na minha terra eu não quero, no meu espaço eu não quero. Aí só que outros caras falaram assim, velho, não podemos negar que a herança da agricultura tá acabando, porque os filhos não querem herdar essas questões. Ninguém quer acordar 3 horas da manhã, ficar tirando leite, porque quem conhece como funciona um pouco a vida, o negócio é sinistro, velho. É das 3 da madruga até o sol. Meu, então o que acontece? Aí o cara falou assim, velho, se você chega lá e você planta, seja lá o que for, você tem uns riscos do tempo, da chuva, aquecimento climático, tem vários riscos. Só que se você chegar, deixar o cara meter o ventiladorzinho dele lá, e o cara falar, vou te dar X por ano, e é batata, você não precisa fazer nada. Cara, tem cara que vai pensar 2 vezes, velho. Essas pessoas que estão com dificuldade de passar a fazenda pros filhos, as pessoas que estão mais velhas, que não tem mais energia para tocar, o cara vai chegar uma hora e falar assim, então, né? Então, why not, né, Pinote? E assim, deu mesmo coisa do trem. Eu sei que é o custo do trem, é outra questão, mas, cara, essas questões aí, cara, enfim, são filosóficas para mais de metro. E Toronto arma patrulha e cria uma unidade antiterrorismo após altas em crime de ódio. A polícia de Toronto anunciou patrulhas armadas com rifles em pontos estratégicos da cidade e a criação de uma nova unidade antiterrorismo após o aumento nos crimes de ódio reportado. A medida gera debate sobre a militarização policial versus a necessidade de segurança. E aqui eu vou fazer uma coisa. Posso falar, mano? Opa! Cara, o que eu acho interessante, eu sou totalmente a favor da ciência, eu sou totalmente a favor dos relatórios, sou totalmente a favor disso, mas eu sou a favor da questão do espírito do tempo. Não podemos pegar o contexto de hoje e tirar de consideração o que está acontecendo. A criminalidade aumentou, o Canadá não é mais o mesmo, aquela terra que a gente conheceu em 2009, 2010 não existe mais, tudo isso mudou. Então, ou seja, para novos momentos tem que ter novas medidas, não tem jeito, a gente vai ter que perder essa inocência, porque é o que está acontecendo, é a realidade do Canadá. Então, pessoal, eu vejo as pessoas falando que nem as pessoas falando que teve no Quebec aqui, teve lugares que os caras estão cortando aquela, a gente já falou de contenção de danos e tal, essas questões da droga, porque você pode, na teoria é bonito, cara, na teoria tem gente que fala, não, a gente em vez de investir na polícia, tem que investir no comunitário, tem que investir.
Tudo bem, cara, mas isso não funciona, não tem funcionado. Muita gente, de novo, o cara chega e fala, mas porque em Portugal, eu falo, tá bom, você dá o exemplo de Portugal, mas vai estudar Oregon, vai estudar São Francisco, que aconteceu lá, vai ver que os caras estão recuando nessas políticas aí, por quê? Porque não funcionou. E é a mesma coisa na questão da violência. O Canadá está mudado, a criminalidade não é mais a mesma e vai precisar se adaptar. Tudo bem que as pessoas falam, não, porque é importante é pegar a grana e colocar no comunitário. A gente pode, como fala aqui, a gente pode andar e mastigar chiclete ao mesmo tempo, mas achar que uma coisa funciona sem a outra, eu acho uma utopia de inocência enorme. Pronto, falei. Infelizmente. E o governo Ford fecha uma escola de boards de Toronto e Peel. O governo Ford colocou os maiores boards escolares da província, o TDSB e Peel, sob administração direta do Estado, citando problemas de governança. A medida é a mais drástica tomada por um governo provincial em relação a boards escolares eleitos em décadas e levanta questões sobre democracia local na educação. Ford que me pecode, né, cara? Ele, assim, então... Ford é outro nível. E duplos cidadãos americanos e canadenses ponderam renunciar à cidadania americana por imposto e Trump. Canadenses com dupla cidadania americana enfrentam uma decisão difícil: manter o passaporte americano e continuar declarando imposto nos Estados Unidos, ou renunciar para simplificar suas finanças e escapar da influência de Trump. Cara, só tem uma coisa para dizer. Eu não vou falar aqui porque é uma gíria que a gente falava lá no quartel, mas, mano, amarra as paradas e espera, velho, que vai passar. Esse cara vai ficar aí pra sempre. É só isso, relaxa, mano. E um contrato confidencial com os federais revela termos para a fábrica em Brampton. Detalhes do contrato entre o governo federal e a Stellantis para a fábrica de Brampton foram revelados, mostrando as condições de repasse dos recursos e as obrigações de emprego. Stellantis, mano. Quem não sabe, a Stellantis faz carro. Ela é dona de muita marca conhecida, incluindo a Maserati, né? Acho que é Maserati, tem muita marca deles. Aí. E a maior máfia do mundo, ou não, quer dizer, a FIFA cancela a reserva de hotéis em Vancouver e Toronto para a Copa do Mundo de 2026. A FIFA cancelou milhares de reservas de hotéis nas cidades canadenses, deixando turistas e proprietários sem contratos firmados. O caos logístico pré-Copa ganha novos contornos. É que eu quero falar uma coisa interessante. Teve, para quem de novo está aqui no Quebec, nunca assistiu do Quebec, eu te convido a assistir a emissão Enquete, que passou ontem, que fala justamente por que o Quebec não quis aceitar a Copa do Mundo da FIFA. Porque para quem conhece a história da FIFA, tem vários livros, a gente já falou sobre isso, documentários que explicam como essa máfia nasceu, cresceu e continua tendo toda essa influência. Eles queriam, cara, sabe o que os caras pediram aqui no Quebec? Porque na FIFA é assim, quando eles iam fazer a Copa, eles chegaram aqui pro Quebec e falaram assim, se quiser que a Copa vá pro Quebec, tem alguns pontos. O que é? Primeiro que o estádio tem que ser do nosso estilo, tem que ser assim, tem que mudar tudo, tem que reformar, tem que ficar assim, não pode ter aquela voltinha de pessoas... Não, tem que ser o estádio só do estilo da FIFA, vocês se viram. Vocês não podem ter, durante um tempo antes e depois, não pode ter nenhum evento, nenhum. Vai ter que ser só o evento da FIFA, vocês não queremos concorrência nenhum. E o pior, os caras chegaram, tiveram a pachorra de falar assim, tudo que a gente vai fazer em questão de investimento aqui tem que ser sem imposto. Vocês não podem cobrar imposto da gente. Oi? Não pode. É o que vocês pensam aqui, porque, para deixar claro, a ONU, mas que digamos lá, a ONU é uma instituição mundial que visa o bem maior de muitas pessoas. Não é uma empresa privada como a FIFA. E aí o que eles fizeram? A ONU, quando vai fazer certos eventos, as pessoas, para ajudar nos custos, eles isentam estados, nações, países isentam alguns impostos da ONU. Só que a FIFA queria a mesma coisa. Não, nós vamos investir. Aí o cara falou, tá bom, mas baseado no quê? Porque tem uma tal de retombée économique, eu não sei como que se fala isso nem em inglês nem em francês, mas é que é um cálculo que eles falam do quanto vai aportar de dinheiro esse evento, nas questões de hotel, de venda. Então eles têm esse cálculo que é essa questão financeira que vai voltar. E eles chegaram e falaram assim, não, porque nós vamos aportar mais de não sei quantos bilhões de retombée econômica para o Quebec. Aí os caras falaram, tá bom, mas é baseado no quê? No nosso relatório. Você tem um relatório? Mostra pra gente. Não pode. Mas não está esse número. Não, mas o número é bom. A gente não, tudo bem. Mas a gente pode ver o relatório? Não pode. Então quer dizer que vocês querem fazer toda essa mudança,
quer que a gente invista uma parafernália de bilhões, que isente os espertinhos, mafioso, lavador de não sei o que, de imposto, baseado num número que vocês têm um relatório secreto. Aí o Quebec falou não. E tá certo. Por isso que eu gosto do Quebec, eu tô no Quebec. A FIFA, aqui não, bandidos. E o futebol não é uma coisa mesmo, então deixa quieto. Não tem mais Zico. Tem mais Romário, não tem mais Zico. Não tô vendo. Não tem mais Romário, eu parei. E os conselheiros da cidade de Toronto estudam uma ação legal para barrar a tomada do Billy Bishop. Eita, os vereadores da cidade de Toronto pediram ao departamento jurídico da cidade opções legais para contestar a tomada do aeroporto Billy Bishop pela província após o orçamento de Ontário oficializar a medida. Então, sabe que onde tem o nome Ford tem emoção, né, cara? E Hamilton é multada em 600 mil doletas por vazamento de esgoto de 26 anos no porto. É isso aí, a cidade de Hamilton foi multada em 600 mil doletas por um vazamento crônico de esgoto de 26 anos que contaminou o porto local, uma das multas ambientais mais emblemáticas para um município em Ontário. Toma aí, mano, achei pouco. E agora chegou a hora. A hora que todo mundo espera. Chegamos no Quebec. E a primeira, a gente deu uma palhinha dela no começo do programa, porque teve a questão do Bill 21, a divisão nacional sobre a cláusula não obstante, né? Então a gente falou sobre isso. Olha só, o cara que colocou a matéria aqui realmente colocou um comentário que ele moveu isso para a parte federal. Obrigado, desculpe nossa falha. Passamos para a próxima notícia. O cara que monta essa pauta, às vezes ele tem problemas mentais. Ele tá trabalhando demais, velho. Ele tá perdido e não sabe mais nem o nome dele. Enfim. Mas essa notícia de Quebec é que o Legault pediu a renúncia do CEO da Air Canada, alegando falta de respeito aos francófonos. O premier da província, François Legault, que ainda está lá, não sei porquê, se uniu ao coro de políticos de Quebec pedindo a demissão de Michael Rousseau, CEO da Air Canada. Ele disse, abre aspas, se ele não fala francês, isso é falta de respeito aos seus empregados e clientes, fecha aspas. O caso ganhou dimensão nacional com mais de 1.500 queixas do Comissariado das Línguas Estrangeiras. Tem algo a falar do Legault? Eu não sei se tem mais alguma coisa a falar dele. O Legault, ele tá saindo, né, meu? O Legault tá no finalzinho da parada dele. Ele já tá dia 12 de abril, ele vai embora. E aí, lógico, todo mundo sabe que é uma empresa privada, mas todo mundo quis dar a sua apertadinha. Ele foi lá, falou que o cara tinha que sair, passaram uma moção na Assembleia Nacional pedindo a demissão do cara. Mas assim, é importante que vai fazer um barulho, porque uma moção da Assembleia Nacional é realmente alguma coisa de peso, é um documento de peso que vai ser enviado a Air Canada, e é lógico que vai fazer o quê? Porque quando o Michael Rousseau ele foi convidado, né? Quase intimado a se explicar lá em Ottawa. E é lógico que as pessoas primeiro vão estar todo mundo falando em francês para pegar ele de uma vez, ele vai se lascar. Eu tô com dó do intérprete que vai sofrer muito. Esse intérprete vai sofrer muito nesse dia. Eu quero muito assistir essa sessão dele aí. E lógico, esse documento que é uma moção de um parlamento do Canadá tem um peso enorme nas decisões que vão ser tomadas lá. Mas enfim, é isso. E a STM de Montreal e o Sindicato de Manutenção fecham um acordo provisório. A Sociedade de Transporte de Montreal e o Sindicato dos Trabalhadores de Manutenção chegam a um acordo provisório encerrando o risco de greve no metrô de ônibus da cidade. Então, já faz tempo que eles estavam ali, o pessoal da manutenção estava em greve, mas agora eles estão aí se voltando, todo mundo conversando, colocando dinheiro na mesa, né? Coloca dinheiro na mesa, todo mundo vai ficando mais amiguinho, né? Ficando mais fácil de trocar ideia. Se eu te perguntar antes, você acha que acabou pro Rousseau? Não. Porque o Rousseau é o seguinte, cara, ele foi contratado, né, para Canadá, porque o objetivo do cara é dar lucro para a empresa. Enquanto ele estiver dando lucro, cara, porque enquanto estiver dando lucro, vai fazer um barulhinho aqui, daqui a pouco as pessoas esquecem, vai ter eleição, e ele vai continuar lá, cara, não vai mudar absolutamente nada. Nada, não vai mudar nada. Ele não vai sair. Ele vai continuar. Enquanto ele estiver dando lucro para a empresa, não, é todo mundo reclamando. Então vai acabar em Poutine mesmo. Vai acabar em Poutine. Continua, vida que segue.
E o Quebec propõe uma lei para facilitar a internação compulsória em casos de saúde mental. Talvez seja o caso do Rousseau agora. O governo do Quebec introduziu a legislação para ampliar a capacidade do Estado de internar pessoas em crise de saúde mental, gerando debates sobre direitos individuais versus segurança pública. Qual o esquema eles estão querendo? Qual o esquema que eles estão querendo perder? É o seguinte, existe uma lei aqui que chama P38. Porque o Quebec, antigamente, para quem conhece um pouco da história do Quebec, antigamente a gente tinha os hospícios, né? Como a gente tinha no Brasil. Eu não sei como funciona hoje, mas tinha os hospícios. O que acontecia? Era muito fácil você pegar, termos juridicamente falando, de internar uma pessoa nesses hospícios. Era muito menos complicado. Só que aconteceu, na década de 60 começou-se a falar, peraí, mas essas pessoas têm direitos, elas são cidadãos, elas têm direito, segundo as cartas de valores, da lei enfim, todas as leis que você conhece, a gente conhece, e aí passou-se uma lei, que é a P38, que falava justamente que a pessoa só poderia ser forçada a ser medicada se ela prestasse um perigo iminente. Entendeu? Então o que acontecia? A pessoa, se ela chegasse lá, você pegasse ela em plena crise, você podia fazer ela obrigada a se tratar. O que não acontece se a pessoa tiver tido digamos ali, uma euforia, alguma coisa, uma alucinação, mas se ele chegar no hospital e falar, doutor, eu tô calmo, eu tô tranquilo, eu não quero medicação, segue de boa, eu quero sair. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Então, sim, o Quebec acabou virando um pouco desse hospício a céu aberto justamente por isso. Por quê? Porque você não pode obrigar as pessoas a se medicar. Não tem como fazer isso. Então, o que aconteceu? Muitas famílias, e a gente vê casos, e sempre na mídia aparecendo, o que acontecia? Pessoas que tinham filhos que estavam justamente em crise, que tinha... como que fala quando o cara está fora de si? Enfim, o cara estava tendo alucinações, teve casos de que o cara matou a mãe com facada, teve cara que o cara tem uma da presidente do sindicato mais forte aqui do Canadá, o marido dela tinha um filho adulto que ele tinha alucinações pesadas e ele achou que o locatário dele estava tentando fazer alguma coisa contra ele e matou o cara atacado com um taco de beisebol. Matou o cara com um taco de beisebol. E assim, ela falou, a gente sinalizou várias vezes, a gente chegava lá, levava ele, tentamos todos os recursos, e agora que eles estão tentando passar essa lei é tirar essa questão de perigo iminente, que a pessoa possa ser obrigada a se tratar, porque não tem jeito, você fica com essa pessoa aí, é uma bomba relógio andando por aí, que ninguém sabe a que hora que ela vai explodir, porque é lógico que na hora que ele tá calmo, você não tem como fazer nada, só que deixar o cara desse na rua, é perigoso para famílias, eu vi depoimentos de famílias falando que dormia com o filho em casa, mas se trancava na hora de dormir, trancava a porta, porque você não sabia se na hora esqueci o nome da palavra, quando a pessoa está em crise? Uma crise, mas tem outro nome, mas enfim, eles não tinham como controlar, e aí as pessoas faz muito tempo, e voltou realmente esse assunto, chegou em voga, porque teve, como a gente já falou aqui, aquele caso do assassinato do chinesinho lá em Montreal, que o cara entrou em plena alucinação, não depanou, foi lá e matou o cara várias facadas. Era um cara que já tinha sido sinalizado, era um cara que as pessoas sabiam, que conhecido da polícia, todo mundo sabia que ele tinha problema com droga e com remédio, e então eles vão tentar corrigir isso daí, vão ver no que vai dar. Tô falando dessa história, tá até lendo ontem a história, triste história, lá em Tóquio, tem um centro Pokémon, né, que é uma loja assim, que vende coisa de Pokémon. Um cara entrou com uma faca lá e esfaqueou uma vendedora, cara. Assim, caramba. No centro Pokémon, velho. E eu falei, pá. Enfim. Segue em frente. E a Porter lança voos do aeroporto renovado de Montreal. A companhia aérea Porter Airlines anuncia voos a partir do aeroporto de Montreal recentemente renovado, adicionando mais opções de transportes aéreos na cidade. Na verdade, esse aeroporto de Montreal é aqui do lado, aqui em Longueuil, que estavam tentando aumentar para ter mais capacidade. Então agora tem voo para as Prairies, tem voo para Flórida, saindo aqui do lado da bagaça. E é isso aí. E o que fizeram com La Salle? Não era La Salle? Continua lá, tá tudo certo. É só a parada que segue, mano. A vida que segue. Mais aeroporto. Qual o código? Não é o YAL? O que é o código do aeroporto aí? Não sei, mano. Itaquera. Itaquera 1. Itaquera, né?
E ainda em Quebec, o Hospital Saint-Justine é apontado como local de exposição de sarampo. O Hospital Infantil Saint-Justine foi identificado como um local de possível exposição ao sarampo em meio de surto em andamento no Quebec. As autoridades de saúde pedem que famílias verifiquem o status vacinal dos seus filhos. Para, mas até o Quebec, velho, assim não dá, hein? Mas você tá ligado que o Quebec é assim, como você tá falando só de boas notícias, você tá falando de boas notícias, como você gosta de bicho, mano, agora você pode voltar pro Quebec, porque o TAL, que é o tribunal aqui do administrativo do alojamento, Tribunal Administrativo de Alojamento, ou seja, que regula as questões de venda de entre locatário e o proprietário. A Regi? É a Regi? Então eles deram. Só que o tribunal tem a Regi, o tribunal deixou uma decisão que as pessoas podem, porque tem muitos lugares que você não pode ter o cachorro, né? Você não pode ter bicho, que era uma decisão do dono do proprietário. Agora não pode mais colocar, é discriminatório se você falar que a pessoa não pode levar o cachorrinho dele, o pituzinho, o minuzinho dele, agora tem que ser aceito, e não importa qual é a casa, o apartamento que você está alugando, ou seja, o bichinho agora tem direitos, entendeu? Ao Quebec, como a gente não tem muita coisa séria para fazer, né? A gente pensou nisso aí. Então, medida boa do tribunal aí, quem gosta de bichinho, que for alugar a sua paradinha, você pode chegar lá e agora não pode mais ter aquela cláusula, não aceitamos animais aqui, porque o negócio não. Agora pode, porque o tribunal deixou. E o Quebec, como a gente é zica, teve um maluco, mano. O maluco, ele pegou 3 anos de penitenciária. Por quê? Porque o cara gerenciava nada mais, nada menos que uma usina de produção de cannabis na casa dele. Uma usina, velho. Mano, os caras... O cara, mano, eles acharam... As plantas do cara variam mais de 3 milhões de dólares, segundo a autoridade. 3 milhões de dólares. Então o cara gerenciava. O cara, gestor, né? Gestor. Quem gerencia é gestor. Fez administração com nós lá, né? E uma potente usina ilegal de maconha que ele cultivou, dissimulando aí, que valia mais ou menos 3 milhões num prédio agrícola aqui perto, na Monterrey. A Monterrey é grande, vai até os Estados Unidos, e ele vai refletir agora durante 33 anos. O mano chama Damiano Frangomelli. Ele fez, mano, sabe quantas plantas, cara? 244 plantas, mano, que ele falava que era para fins medicais, né, mano? Ele pegou lá, foi na fazenda, ela chegou na fazenda e falou assim, mano, sou gestor. Você é gestor? Sou. Você tem essa fazenda aí? O que você tem? Então, eu tenho uns galpões ali que eu não uso. Você não usa o galpão? Não usa. Mas o que você vai fazer? Mano, não interessa, eu sou gestor. Aí, beleza, né, mano? Vamos lá, chegou lá. Aí, quando os caras foram... Mano, os caras estão na pegada do cara há muito tempo lá. E o cara, mano, tem muita grana, tudo vendendo, produção industrial. Você vê o maquinário do cara, mano, o cara tinha até uma sala de repouso. Ele tinha até uma sala de repouso, pensando nos empregados, né? Claro. Tinha um frigo, tinha um sofazinho, tinha um lugar pra fazer a comida. O cara, um verdadeiro empreendedor. Aí agora, o nosso mano Damiano vai passar 3 anos aí. Por isso que como diziam os Racionais, tem muita gente de personalidade mofando atrás de uma grade, porque o cara é realmente um empreendedor nato, e aí estamos sempre aí nas paradinhas. E uma que eu quero terminar, uma última, porque o Quebec aqui é muito interessante. O Quebec, assim, tem uma funcionária que ela trabalhou vários anos no Quebec. Ela falou que o racismo sistêmico impediu ela de avançar. O racismo sistêmico. Só que assim, ninguém sabe o que é, ninguém entende direito de onde veio, ninguém sabe qual que é essa parada. Ela falou que o racismo sistêmico... Não, eu não tive promoções. Por quê, mano? Porque o racismo sistêmico me impediu. Eu sofri por isso, e agora ela quer processar o Estado. Ela falou, não, vou processar, mano. Por quê? Mas aí tudo... E aí que eu acho interessante que tudo vira sistema. Porque o que aconteceu, na verdade, mano, teve erros, mas só que o problema dela, assim, foi reconhecido. Foi um erro que foi reconhecido pelo próprio empregador, que foi um problema de gestão interna. Foi um problema da administrativo, que eles codificaram errada a maneira
do salário dela, ou seja, só que as pessoas pegam um desfuncionamento total e tentaram colar uma etiqueta ideológica para tentar forçar. Meu, é muito absurdo isso daí, foi um erro que aconteceu, tudo, mas chegar lá e ficar falando, porque isso daí foi uma coisa do racismo sistêmico, não teve nada disso, foi uma questão de gestão interna, um desfuncionamento administrativo que é documentado, não adianta querer falar, porque... Não, imagina, cara, todo mundo que chegar lá e falar, você não recebeu promoção, porque vai processar, vai lá, vai, continua dando força para essas maluquices aí, que nós vai acabar onde tá. E é só por isso aí que eu falo. Mas o Quebec é nós. Ok. Caraca, ok. Será que cola se eu falar isso pro meu chefe? Vai lá. E assim a gente fecha nossas notícias do país e a gente segue para a parte mais doce desse programa. Sugar Shack. Cabana Sucre. Você sabe que tudo isso é doce, e doce é Brazilian Pastries. Você sabe que a Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que é responsável por fazer esses doces e quitutes que todo mundo adora. Se você não conhece a Brazilian Pastries, está perdendo tempo. Vá lá conhecer eles. Eles estão no Brazilian Pastries Ottawa no Instagram. Você consegue ver. Se inscreva, siga o pessoal, dê uns likezinhos lá nas coisas deles, que são muito boas e gostosas. E para você não ficar só na vontade, vá lá e acesse também o site deles, no brasilianpastries.com, onde você também pode fazer os seus pedidos online. E aí, nas compras acima de $50, não deixe de usar o código de desconto Canadá Agora 5, Canadá Agora sem acento, tudo junto, e o número 5. E você leva 5% de descontos nas compras. Eu acabo vendo esses 50 um dia, eu vou me dar mal. É isso aí. Então vá lá e conheça a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual a sua boa de semana? Então, cara, eu tenho uma série e um livro que eu quero recomendar, um livro que eu li muito bom. A série, vou começar pela série que chama... É uma série brasileira, tá na Netflix, chama Emergência Radioativa. Pra quem não se lembra, ela fala sobre aquela tragédia que aconteceu em Goiânia com o Césio 137. 137? 137? 117. 116? 116. 137? 137, né? É 137. E é muito boa a série, eu acho legal, assim, essas séries que você tem todo aqui essa volta no passado, que são vários anos depois, você consegue ver tudo que é documentado, e os atores são muito bons, você vê ali o que aconteceu, como aconteceu, é de tirar o fôlego realmente. Assistir, são poucos episódios, com 6 episódios, eu assisti com a minha esposa, achei bem legal, bem interessante para quem... Eu me lembro do momento de ter assistido isso com meu pai, eu era pequeno, mas eu assisti isso, e assim, chama Emergência Radioativa, tá na Netflix, os atores são muito bons, cara, nossa, os atores são assim... Realmente muito bem explicado, muito bem documentado. Eu achei interessante de ver e o que me chamou mais atenção é que naquela época, décadas antes da Covid, a questão de como que o Brasil tratou e como o Brasil acabou virando uma referência na questão de tratamento com órgãos, com material radioativo, e essa questão do que muito que a gente viu na pandemia, eles tiveram que criar do nada ali durante... Cara, impressionante, muito bem feita a série Emergência Radioativa. E outro livro que eu li muito interessante, para quem gosta, está em francês ainda, a versão chama Homo Fragilis. Esse livro... Ele fala, a ideia central do livro é de um professor PhD, aqui, um sociólogo da McGill, que ele escreveu, que ele mostra que um aumento da fragilidade psicológica e social na sociedade moderna. Ele traça um paradoxo ali que geralmente a gente fala que mais as condições de vida elas melhoram, mais o sentimento de vulnerabilidade aumenta. É da onde ele vem o homo fragilis que ele fala. E ele explora isso na política, nas relações sociais, nos conflitos ideológicos. Então ele explica que a fragilidade acaba se tornando uma nova norma social, que todo mundo é frágil, que ninguém consegue mais fazer isso, que ninguém consegue mais
mais fazer aquilo, que tudo é muito difícil. Então isso acaba se tornando uma norma e essa cultura acaba determinando a nossa percepção do que é o verdadeiro sofrimento. Isso que é interessante, porque a gente acaba tão olhando pra gente, vendo que nós somos, e a gente acaba perdendo essa noção do que é realmente o sofrimento que muitas pessoas vivem. Então, se você gosta de ler, você nunca leu nada nesse sentido, Homo Fragilis, muito interessante, do professor Samuel. Aí, muito bom. Muito bom. Vou fazer um comentário, tava procurando os links aqui das suas dicas. Aí eu fui ver essa Emergência Radioativa, que eu até coloquei na minha lista pra assistir ali. Sabe qual é o nome do ator principal? Tal do Márcio? Não. Johnny Massaro. Olha, mano, parente! Olha, parente! Só que não. Só que não. E o cara trabalha bem, viu, meu? Nossa, o cara é muito bom, cara. O cara é muito bom. Muito legal. Pô, preciso assistir agora. Cara, tenho 3 dicas são 3 séries que eu tô assistindo. A primeira é Alice in Borderland, que é uma série, era um mangá japonês que virou série. Eu assisti a primeira temporada. Primeira temporada foi assim, caraca, que porra louca foi essa? Tipo, o cara não sabe, é um jogador de videogame compulsivo, assim, tem os amigos dele, e ele não tem nada na vida, né? Já é adulto, mora com os pais. Aí um dia eles estavam, sei lá, fugindo da polícia ou alguma coisa parecida assim, e eles acabam indo parar, se escondendo numa estação de trem. E quando eles saem da estação, não tem ninguém no mundo, não tem mais nada, só eles. Aí eles acabam tendo que passar por jogos, tipo jogos mortais, assim. Vão às provas para poder sobreviver. E sempre que eles sobrevivem, eles ganham alguns dias de vida. Cara, aí aos poucos descobre que tem outras pessoas também, e o troço vai tomando umas proporções meio estranhas, só que aquele mundo todo é muito esquisito, porque tipo, quando você tenta fugir do negócio, você não aguenta mais, não quero fazer esse negócio. Aparece um laser do nada e atinge tua cabeça, você morre. Assim, do nada. Então, tô assistindo Alice in Borderland. Terminei a primeira temporada, tô querendo começar a segunda. A segunda coisa que eu assisti foi uma série que tá na Apple TV, que é Shrinking. É com Jason Segel e com o Robert, com o Indiana Jones lá. E, cara, muito boa. É uma comédia, assim, interessante. Esse cara é um terapeuta, ele trabalha numa empresa de terapia. O Harrison Ford, ele também é terapeuta, é dono da clínica e tal. E é bem bacana. É um dramédio, assim. Bacana, eles discutem umas coisas sobre luto, sobre gestão de problemas e tal. Achei bem legal. E a minha terceira dica, preciso mandar um abraço pro meu querido Brian, que eu consegui terminar a segunda temporada de Naruto também. Eu estou on fire, como se diz. Eu assisto um episódio atrás do outro, assim. Semana passada assisti uma temporada, essa semana assisti mais uma e quero ver se eu consigo assistir a terceira semana, tá? Tá muito bom. Rapaz, agora preciso fazer um comentário sobre Naruto. Essa série não é pra criança não, velho. Esse troço não é pra criança. Porra, velho. Os assuntos muito tensos, assim. Né? Tenso demais. Eu falei, caraca. Eu falei, pô, o troço é profundo. Mas tá aí. Eu não me vejo com uma criança em 2006 assistindo isso aqui. Isso porque eu já não era mais criança em 2006. Mas tá aí. Foi a minha segunda dica. Assista a segunda temporada de Naruto se você viveu debaixo de uma rocha igual eu. Então vai lá ver. E vai. Não, eu preciso dizer, deixando aquelas dicas de sempre que a gente fala, doe sangue, pessoas, então a gente sempre indica aqui o blood.ca e o emaquebec.ca, que são os lugares onde você pode fazer doação, são lugares onde você pode encontrar informações sobre onde doar sangue, então se informe e não deixe de doar sangue. Se você não estiver no Canadá, qualquer lugar do mundo, ajude, porque você sempre tem gente precisando. E a piadinha, só que não é piadinha, que a gente vive no G107, é que infelizmente a insegurança alimentar no Canadá é muito alta e tem muita gente passando fome. Então, se você tiver condições, se você puder, doe alimentos para as pessoas. Se você precisar de ajuda, onde doar, a gente deixa a indicação do foodbankscanada.ca. Lembrando que a gente não ganha nada por indicar essas coisas aqui, a gente realmente indica isso como serviço de utilidade pública. Vá lá, encontre esses lugares, faça uma doação, que sempre tem gente precisando.
É todo dia. Se você puder colocar isso aí todo dia, sempre vai ter gente todo dia precisando de comida. Isso aí. Te cortei, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia falar questão fofoca aí antes de acabar. Mano, porque você gosta da série do Richard lá, daquele cara que a gente gosta do ator. Você viu a treta dele, mano? Não, o que rolou? Não viu isso? Não vi. Passada, vai ver na internet isso aí, mano. Ele tava vindo de moto. Mano, todo mundo sabe que o cara é tipo o Hulk, né, mano? O cara é grande, o cara é parrudo, o cara é um boi de pé musculoso. E aí tá vindo da moto lá e arruma uma treta. O vizinho vai pra arrumar uma treta. Mano, ele dá uma moída no vizinho. E aí o vizinho vai reclamar depois, só que aí contata que foi legítima defesa. Ou seja, o vizinho tomou um pau lascado do Richard por o cara não pegou nada. Dá uma olhada depois nisso daí, só que questão fofoca, porque como você curte o ator também, você vai ver, mano. Meu Deus, cara, com quem que se mete com um cara desse tamanho? Exato, como você vai encher o saco de um cara desse, velho? Mano, enfim, era só isso aí que eu tinha pra falar antes de acabar. Valeu. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente tá aí nessas redes sociais da vida. Tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Blue Sky e acho que é isso. Essas coisas aí. E você também pode mandar mensagem pra gente no bom e velho aplicativo de correio eletrônico, também conhecido como e-mail, no contato@canadagora.com. Muito bom conversar com todo mundo. A gente espera que vocês tenham uma excelente semana. Semana que vem vai ser... Qual é o nome desse negócio? Tem Sexta-feira Santa. Páscoa, mano. Páscoa, velho. Eu não sei se vai ter programa a definir. Então a gente conversa. Se vai ter programa. Se não tiver, a gente espera que vocês tenham uma ótima Páscoa. Se tiver, vocês aguardam a gente. Tá bom? Beleza. Um abraço, pessoas. Valeu! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.